Olá, caros alunos! Eu vou compartilhar aqui com vocês uma das estratégias, particularmente uma das minhas favoritas, que eu dou nas minhas aulas de preparação para a proficiência, que se refere à compreensão de texto para responder as perguntas, ok? Isso não vai servir simplesmente para provas de proficiência, mas pode servir para qualquer momento que você tenha que lidar com algum tipo de exercícios com compreensão de texto, ok? Então, provas de concurso, outros exames internacionais, ok? Ou às vezes até mesmo no seu curso de inglês. Bom, geralmente o que as pessoas fazem é, quando estão lá no momento da prova, recebem a prova ou abrem a prova, pois atualmente muitas são online, o que elas fazem é ler as instruções, colocam o nome e já começam a ler o texto. O que eu recomendo para os meus alunos, e a grandíssima maioria me fala que essa estratégia ajuda bastante a economizar tempo, a compreender melhor o texto, e muitas dessas vezes, alguns alunos que eu preparo têm um nível muito básico de inglês, e ainda assim eles conseguem ser aprovados. Okay? Poucas semanas, poucos meses de preparação, eles conseguem a aprovação deles. Bom, o que eu recomendo então? Recomendo que, assim que eles pegam a prova, primeiramente, pula o texto, ok? Pula o texto e pode ir direto para as perguntas. Minha recomendação sempre é ler as perguntas primeiramente. Geralmente, as provas de proficiência de mestrado e doutorado, elas trazem perguntas em português, com respostas também em português. Okay? Essa é a grande maioria das provas, claro que há algumas exceções. Mas, a ideia de ler as perguntas primeiro é, ainda que a gente não tenha visto o texto, se vocês perceberam, eu pulei completamente, a- só de ler as perguntas você já consegue ter uma ideia do que esse texto vai tratar. Por exemplo, essa pergunta número 1 diz: qual o principal objetivo do projeto ao qual o texto se refere? Ok, ainda é um pouco vago, mas eu sei que tem algum projeto ali envolvido. Número 2. Segundo o texto, os psicólogos que integram o projeto ficaram satisfeitos com o estudo realizado. Veja, isso é uma afirmação, não é uma pergunta. Eles não querem saber se houve a satisfação, mas estão afirmando. Ou seja, houve um projeto bem sucedido, ok? Que psicólogos fizeram parte. Então eu tenho uma ideia já do que tipo de projeto, ou que linha esse texto vai seguir. Próximo. 3. Quais os principais resultados alcançados pelo projeto? De novo, projeto, projeto, projeto. Essa é uma ideia muito repetida. Prestem atenção nas repetições de palavras, porque ali vai se construindo a ideia central do texto. Bom, o exercício 4 aqui, ele acaba sendo um pouco de gramática, vocabulário, não auxilia tanto na estratégia que a gente está aplicando agora. Mas indo para o próximo exercício, é um do estilo verdadeiro ou falso. E nesses tipos de exercícios, vocês sempre vão ver as alternativas entregando, de certa forma, o assunto do texto. Por exemplo, o projeto a que se refere o texto procura combater a ideia de que, para que alcancem a felicidade ou obtenham sucesso, as garotas devem ser magras. Então, tem um projeto que trabalhou com que talvez foi conduzido por psicólogos, que a gente viu lá na outra questão. Garotas devem ser magras, começo a ter uma ideia. Então, talvez até em que área da psicologia isso possa estar debatendo. Próxima alternativa. Segundo o texto, não houve redução no desenvolvimento de doenças alimentares entre as participantes do projeto. Doenças alimentares. As garotas devem ser magras. Tá indo para a ideia talvez de autoimagem corporal. E lá em cima diz que os psicólogos ficaram satisfeitos, então o projeto teve um bom resultado. Então eu vou construindo a ideia conforme eu vou lendo as perguntas. Só para terminar as duas últimas alternativas, algumas das atividades propostas aos participantes do projeto foram realizadas em ambientes escolares. Então já dá uma ideia talvez de talvez são adolescentes que foram abordados nesse projeto. Então começa a ter uma ideia. E a última, as doenças alimentares, notem, a segunda alternativa trazia doenças alimentares e a última alternativa também doenças alimentares. Então, eu devo esperar encontrar essa expressão, esse termo dentro do texto. Okay? Então, as doenças alimentares, segundo integrantes do projeto, ocorrem devido a fatores ambientais. Okay? Se é verdadeiro ou falso, vou precisar ler o texto para confirmar. Mas, né, depois dos dois últimos exercícios, eles têm propósitos diferentes, mas esses aqui a gente já consegue extrair a ideia. Foi um projeto, provavelmente conduzido por psicólogos ou que envolveu psicólogos, sobre imagem corporal e a percepção dessa imagem.
ok? E, como eles ficaram satisfeitos, muito provavelmente teve um bom resultado. Nem lemos o texto, mas a gente consegue extrair já a provável ideia dele, ok? E aí sim, a gente vai para o texto e lê ele completamente, ok? Bom, essa é a minha estratégia, ler as perguntas antes de começar a ler o texto, para tentar extrair o máximo possível do que aquele texto vai tratar. Se você gostou, ok? Curta, deixe seu comentário, deixe alguma crítica, sugestão, ok? E me diz o que você faz e se essa estratégia pode ajudar você também, ok? Até mais!